Boa noite. No Jornal da Gazeta, uma entrevista ao vivo com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ele fala sobre os problemas da cidade e as recentes denúncias de cobrança de propina no ISS e no IPTU. Mensalão José Genuíno deixa a prisão para realizar exame médico. E em carta escrita por Delúbio, Dirceu e Genuíno, petistas afirmam que não aceitam a humilhação e pedem respeito à lei. Após ser alvo de vandalismos durante protesto, Câmara Municipal de São Paulo instala vidros blindados. E com o aumento da violência nas grandes cidades, cresce a procura por roupas blindadas. São casacos e blazers à prova de bala. O Jornal da Gazeta já está no ar. Câmara Municipal de São Paulo instala vidros blindados para aumentar a segurança do local, que vem sendo alvo de vandalismo durante protestos. O trabalho começou cedo. Parte da fachada foi instalada logo pela manhã. A espessura é bem maior do que os vidros simples que sempre fizeram parte da paisagem do centro de São Paulo. Ao todo, são quase 245 metros quadrados de vidros blindados. Se fossem vidros simples, custariam cerca de R$250 mil para os cofres públicos. A instalação dos vidros blindados vai custar à Câmara Municipal quase R$1.300.000. A troca é em caráter emergencial. Isso significa que não foi preciso abrir licitação para que a mudança fosse feita. A Câmara recebe diariamente cerca de 4.000 pessoas. A decisão de instalar os novos vidros surgiu depois que o prédio foi alvo, em agosto, de protestos e tentativa de invasão por parte de movimentos sem teto, quando a fachada foi quebrada por manifestantes. Em outubro, novos protestos e mais quebra-quebra. Tapumes provisórios colocados no lugar dos vidros quebrados foram forçados em nova tentativa de invasão. Por conta disso, a Câmara decidiu instalar também grades fixas no lugar das móveis. A alteração custou R$ 7.500 e as grades terminaram de ser colocadas hoje. A casa visa ainda outras medidas para aumentar a segurança, como a aplicação de película anti-vandalismo nos vidros que não serão blindados e a instalação de câmeras de segurança mais modernas nas áreas externas do prédio. Concordo porque o pessoal faz muita manifestação aqui e tem gente que é boa e tem gente que é ruim. Eu acredito que eles tenham que fazer isso mesmo porque o pessoal costuma fazer um estrago aí. Mas para alguns contribuintes, os investimentos serão em vão. Eu lamento que seja com o nosso dinheiro mais uma vez, né? Agora não vai resolver nada, porque a manifestação vai continuar da mesma forma. Em nota, a Câmara Municipal informa que as medidas visam ampliar a segurança de quem trabalha ou transita pelo Palácio Anchieta e que tais mudanças foram recomendadas pela Polícia Militar e também pela Guarda Civil Metropolitana. Protesto interdita a Marginal Tietê pela terceira vez em menos de um mês. Invasores de um terreno ao lado da ponte Orestes-Quércia fizeram barricadas com pneus e madeiras na via. A repórter Sabrina Pires está no local e tem outras informações. Stella, foi uma tarde muito complicada aqui na região da Marginal do Tietê. Os bombeiros continuam aqui o trabalho para ainda apagar o fogo que foi colocado não só na Marginal, mas também aqui onde funcionava, onde ficava a favela Estaiadinha. Cerca de 265 famílias moravam aqui e deixaram o local no sábado. Agora eles reivindicam moradia popular e por isso novamente fizeram pela terceira vez uma manifestação aqui colocando fogo. A gente está andando aqui, Irineu, muito cuidado, porque eles colocaram fogo, atearam fogo em algumas madeiras, pedras e tal, aqui na Marginal Tietê. A Marginal ficou completamente bloqueada, tanto na pista expressa quanto na local. Muito transtorno para o motorista e o trabalho de rescaldo ainda está sendo feito. Olha só, eles limpando a via ainda que já foi liberada faz mais ou menos 30 minutos. Bem, os moradores, como eu dizia, reivindicam moradia e disseram que a prefeitura não cumpriu o combinado. A prefeitura diz que 67 famílias que moravam aqui aceitaram a ajuda, que consiste basicamente em atendimento em abrigos, o cadastro em programas
de habitação, o transporte de imóveis e também um auxílio aluguel de 3 parcelas de R$ 900. Mas hoje, novamente, os líderes aqui da comunidade se reuniram com pessoas, integrantes da Secretaria de Habitação, pedindo uma ajuda a mais de R$ 500 a partir de janeiro de 2014. A Prefeitura disse que isso não é possível e daí essa nova manifestação. Gabriel. Muito obrigado, Sabrina. E o crescimento da violência nas grandes cidades, como São Paulo, vem movimentando o mercado de blindagens no país. Depois dos automóveis, chegou a vez das roupas servirem de proteção contra tiros. Este policial civil, que por segurança prefere não se identificar, encontrou uma forma de se proteger nos momentos em que está de folga. O curioso é que não percebemos nenhuma mudança na maneira dele se vestir. O segredo está na jaqueta usada para pilotar a moto. Toda blindada, ela substitui de forma bem discreta a utilização do colete à prova de balas comum. Ela não aparenta. Se você tocar nela, você pode tocar, que realmente você vai ver que não tem esse problema de identificar. Ela só é um pouco mais dura como um tecido normal. A roupa foi desenvolvida por esta empresa em Mauá, no ABC Paulista, especializada em fabricar os coletes tradicionais usados pelas polícias quando estão a serviço. As jaquetas pesam até 4 quilos, 2 quilos devido à blindagem. A proteção é feita com fibras de alta resistência, localizadas nas áreas do peito e das costas. Hoje nós fabricamos dois níveis balísticos, o nível 2A e o nível 2. Isso daqui é uma placa de nível 2A. Tem testes de 9 milímetros e .40, conforme manda a norma americana NIJ 0101.04. E todos os outros disparos são por pura curiosidade. Então eu tenho disparo de calibre 12 balote, eu tenho disparo de 380, 38 revólver, calibre 12 cartucho, disparo de .40 e .45 na borda de um colete e calibre 22, 380, sem nenhuma perfuração. A fábrica chega a produzir 50 jaquetas por mês. São 8 modelos. Os preços variam de R$ 1.850 a R$ 2.400. Mas para comprar uma jaqueta como esta, o interessado precisa ter mais de 21 anos de idade e apresentar um atestado de antecedentes criminais. E o mais importante, ter uma licença que é expedida pela Secretaria de Segurança Pública de cada estado. São as mesmas regras para a aquisição do colete à prova de balas. A ideia agora é desenvolver outros produtos, como calças e até um capacete à prova de balas. Não só no nosso país, como nas Américas, na Europa, já é uma tendência. E não deixa de ser a tecnologia e a moda junto com a segurança. E São Paulo registra mais um caso de furto envolvendo a Mônica Parade. A escultura que fica na Bela Sintra com a Alameda Tietê, nos Jardins, teve o coelho Sansão furtado. Na semana passada, outra escultura que também estava nos Jardins foi furtada e localizada depois em uma rua de terra em Guarulhos. Outras obras também já foram alvo de vandalismo. As estátuas devem ficar nas ruas de São Paulo até o dia 8 de dezembro e comemoram os 50 anos da personagem criada por Maurício de Souza. Caso Joaquim, Polícia Civil de Ribeirão Preto recebe relatório de ligações telefônicas de familiares do menino encontrado morto há 10 dias em um rio de Barretos, também no interior do estado. O delegado responsável pelas investigações do sumiço e da morte do menino Joaquim Ponte Marques recebeu na manhã de hoje parte do relatório com as ligações telefônicas feitas entre Natália Ponte, mãe do garoto, e o padrasto dele, Guilherme Longo. Os dois são os principais suspeitos de cometer o crime. A quebra do sigilo telefônico foi autorizada na semana passada pela Justiça. Natália e Guilherme estão presos temporariamente desde o último dia 10, quando o corpo de Joaquim foi encontrado. O casal alega inocência. E em carta escrita na prisão, os petistas José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares dizem não aceitar a humilhação e pedem respeito à lei.
A carta foi mostrada à imprensa pelo advogado de Delúbio Soares. O texto foi endereçado aos militantes do PT que estão acampados na entrada do complexo penitenciário da Papuda desde domingo. Eles agradecem o apoio e a solidariedade política dos manifestantes. Os três dizem ainda que querem respeito à lei e que não aceitam humilhação e preferem o risco e a dignidade da luta. Agora, os condenados no processo do Mensalão vão ter que pagar um total de 22 milhões de reais em multas. Após serem notificados judicialmente, eles têm até 10 dias para pagar a autuação, que pode ser parcelada. Quem não pagar poderá ter os bens penhorados. As maiores multas são de Marcos Valério, operador do Mensalão, e dos ex-sócios dele, Ramon Rollerbar e Cristiano Paz. Prestes a ser preso, Valdemar Costa Neto, do PR, compareceu hoje à Câmara dos Deputados. Ele passou rapidamente pela casa, onde apenas registrou presença. Costa Neto afirmou que está tranquilo. Ele foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão em regime semiaberto. O deputado federal licenciado José Genuíno, que está preso no regime semiaberto, deixou a prisão hoje para fazer exames no IML de Brasília. Segundo a advogada do petista, Genuíno está com a saúde fragilizada e pediu que ele cumpra a pena domiciliar. Genuíno já voltou para o complexo da Papuda. Hoje, a Procuradoria-Geral da República solicitou que o STF ordenasse que o deputado fosse submetido a uma junta médica para constatar seu atual quadro clínico. O feriado será de sol em São Paulo. As temperaturas continuarão altas aqui na capital paulista até pelo menos quinta-feira. Vamos aos detalhes da previsão para o estado de São Paulo e todo o país. A quarta-feira deve ter sol e calor na maior parte do país. No centro-oeste e norte do país, o ar quente e úmido deixa o tempo abafado. Podem ocorrer pancadas fortes de chuva. No Nordeste, há previsão de chuva na costa leste, desde o litoral da Bahia até a Paraíba e entre Maranhão e Piauí. Nas demais áreas, o tempo fica seco. Na região Sudeste, deverá ter sol forte, calor e pancadas de chuva em São Paulo, no sul de Minas e na região serrana do Rio. Mas no sul, há previsão de temporais. Áreas de instabilidade chegam do norte da Argentina. Em Porto Alegre, por exemplo, os termômetros quase não oscilam. A máxima chega aos 25 graus. No estado de São Paulo, haverá calor e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura chega aos 35 graus em Presidente Bernardes e Araçatuba. A madrugada será quente em São José do Rio Preto, onde a mínima fica em 23 graus. No leste paulista, destaque para as cidades litorâneas. Máxima de 35 em Santos e Caraguatatuba. Na capital, amanhã mínima de 20 e máxima de 33 graus. Na quinta, haverá muitas nuvens, mas ainda assim o dia será quente. Os termômetros atingem os 31 graus. Na sexta-feira, o sol não aparece e deve chover o dia todo. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. No sábado, a temperatura cai um pouco, máxima de 23 graus. Voltamos a falar sobre um protesto que fechou parte da Marginal Tietê agora à tarde. A repórter Sabrina Pires continua perto da ponte Orestes Quercia. Gabriel, agora a situação bem mais tranquila, as pistas completamente livres para o motorista na Marginal Tietê, no sentido da Ayrton Senna. Mais cedo estavam bloqueadas pela manifestação e os bombeiros apagando os últimos focos desse fogo colocado pelos manifestantes. Mais cedo, nós também registramos algumas imagens da chegada da polícia aqui do batalhão de choque, mas dessa vez, diferentemente das outras duas, quando houve um confronto com os policiais, dessa vez, assim que a polícia chegou, os manifestantes correram e não houve confronto, ninguém saiu ferido e sobrou mesmo para os bombeiros para apagar o fogo colocado em vários pontos pelos manifestantes. De acordo com os manifestantes, com os antigos moradores aqui da favela Estaiadinha, são 236 famílias que moravam aqui. Segundo a prefeitura, 155 famílias registradas que moravam aqui. E somente 67 delas aceitaram, de acordo com o governo municipal, essa ajuda de auxílio aluguel, cadastro nos programas habitacionais e também atendimento em abrigos. Estela.
Muito obrigada, Sabrina, pelas suas informações. Citado em investigação do ISS, ex-secretário de Kassab, Antonino Grasso, será afastado de atual cargo na prefeitura. Ele é acusado de pedir favores à quadrilha. Antonino Grasso foi secretário municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, na gestão de Gilberto Kassab entre abril e outubro de 2012. Ele continua no serviço público. Desde junho, atua como subprefeito interino de Pinheiros, indicado pelo Partido Verde ao atual governo. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo desta terça-feira, uma testemunha mantida em sigilo pelo Ministério Público afirmou que Antonino Grasso, o Nino, pediu favores relacionados à arrecadação do IPTU ao grupo de auditores investigados por fraudes no ISS. O ex-secretário também teria dado dinheiro a um dos fiscais envolvidos em corrupção na prefeitura. A Controladoria Geral do município vai investigar agora se Antonino Grasso cometeu alguma irregularidade. Segundo a testemunha, ele conversava muito com o Ronilson Bezerra Rodrigues, apontado como chefe da quadrilha, e falava bastante também com Eduardo Barcelos, um dos fiscais acusados de envolvimento no esquema de fraude. Grasso, ex-secretário, já é o quarto nome do alto escalão da gestão Kassab a ser citado nas investigações feitas pelo Ministério Público. Os outros são o ex-secretário municipal de Finanças, Walter Aloysio Moraes Rodrigues, e o adjunto dele, Silvio Dias. Outro ex-secretário de Finanças de Kassab, Mauro Ricardo Costa, vai ser ouvido pelo Ministério Público nos próximos dias. O nome dele foi citado por Ronilson Bezerra Rodrigues numa conversa telefônica. No áudio, Ronilson conversa com a ex-chefe de gabinete da Secretaria, onde diz que Mauro Ricardo e Gilberto Kassab sabiam do esquema de corrupção do ISS. O MP vai ouvir ainda Antônio Donato, ex-secretário de Fernando Haddad. Ele deixou o cargo no começo do mês. O petista teve o nome citado ao menos 5 vezes durante a investigação. Em uma delas, ele é acusado de receber R$200 mil da quadrilha do ISS na campanha eleitoral de 2008. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Antes mesmo de completar um ano de gestão, o prefeito Fernando Haddad enfrenta turbilhão de denúncias de desvio de dinheiro de arrecadação do ISS e IPTU e acabou perdendo o secretário de governo, homem forte da Prefeitura Paulista. Para falar sobre o impacto desses fatos sobre a administração municipal, hoje recebemos o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Prefeito, eu agradeço muito sua presença hoje no Jornal da Gazeta. E há pouco nós estávamos conversando antes da nossa entrevista e o senhor me falou, Maria Lídia, essa abertura que você está fazendo, está falando, eu estou com a impressão que você não entendeu bem a coisa. Aí eu quero começar por aí. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, as denúncias que estão sendo apuradas aconteceram de 2007 a 2012. Nós estamos falando de uma quadrilha liderada pelo subsecretário da Receita Municipal, ou seja, de alguém que exerceu o comando da subsecretaria no período de 2007 a 2012. Bom, essa pessoa, ela foi descoberta pela nossa controladoria. Nós criamos uma controladoria em março. Fala o nome, por favor. Controladoria Geral do município. Sim, e a pessoa? Quem o senhor está se referindo? É o Ronilson, que era o subsecretário da gestão anterior. Nós descobrimos em março que essa pessoa e outros 3 haviam acumulado um patrimônio pessoal de 80 milhões de reais. Imagina você, um servidor público, 4 servidores públicos, conseguirem acumular um patrimônio de 80 milhões de reais. O que nós fizemos? A Controladoria começou a monitorar a ação desses 4 servidores. Esses servidores foram afastados das suas funções originais, do alto comando da Secretaria de Finanças, e como servidores públicos continuaram atuando na Prefeitura, mas, por ação da Controladoria que eu criei, conseguimos, junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, quebrar o sigilo bancário, telefônico e fiscal. E com base nessas informações, estamos não só conseguimos a prisão temporária desses servidores, mas agora a delação premiada. Ou seja, esses 4 servidores agora estão, primeiro reconheceram que erraram. Então, em primeiro lugar, reconheceram que havia um esquema de corrupção na Prefeitura de São Paulo, que eu reputo
um dos maiores escândalos da história. E um volume de dinheiro. Exatamente. Em segundo lugar, agora, começa uma etapa em que eles começam a se defender e começam a acusar. Então, nós temos que ter muita cautela. Eu vi ali citado o prefeito Kassab, o secretário Mauro Ricardo, que é braço direito do Zé Serra, o Antônio Donato, que foi meu secretário de governo. Nós precisamos ter a mesma cautela que tivemos com eles, porque eles não foram presos em março. Nós abrimos a investigação em março, sigilosa, e apuramos com documentos, com quebra de sigilo, com escuta telefônica, com escuta ambiental. Ou seja, teve todo um procedimento para chegar à prisão deles. Mas o senhor acha, nessas escutas que foram divulgadas, em que eles fazem menção a seu secretário de governo, ex-secretário de governo, Antônio Donato, que aquilo era um circo, vamos dizer, que eles possam estar criando um circo para envolvimento, para confundir a investigação? Olha, ou o senhor acredita na inocência de Antônio Donato, não obstante todas essas notícias que chegaram pela sua controladoria e pelas declarações dessas pessoas confessas, né, envolvidas nesse crime? O senhor acredita na inocência do seu ex-secretário? A controladoria foi criada pelo meu governo. E já desbaratou várias quadrilhas na prefeitura. Que, aliás, uma conquista, prefeito, para a prefeitura de São Paulo. Com a promessa de campanha que eu cumpri no primeiro mês de governo, eu mandei para a Câmara a criação da controladoria, e ela é inestimável para o município. Qual é a característica central da controladoria? Por que ela não é uma corregedoria ou uma ouvidoria? A característica central da controladoria é que ela tem 100% de independência. A quem se reporta o controlador-geral da prefeitura? O controlador não deve satisfações nem a mim. O senhor o nomeou? Eu nomeei, eu não o conhecia. Ele foi recomendado pela Controladoria Geral da União como uma das pessoas mais gabaritadas no combate à corrupção no país, com reputação inclusive internacional. Ele era o secretário nacional de combate à corrupção e tinha desbaratado várias quadrilhas no plano federal. E eu o trouxe, sem o conhecer, por recomendação da cúpula da Controladoria Geral da União. E qual é a característica da Controladoria? Ela é um órgão, em primeiro lugar, 100% independente. Ela pode investigar o prefeito, o amigo do prefeito, o secretário do prefeito. Ele não se reporta ao senhor e a ninguém na prefeitura. Ele não deve satisfações a ninguém na prefeitura. Se ele entender que há um foco que precisa ser investigado, ele não tem que apresentar o plano de trabalho para mim, previamente. Ele dá ensejo à investigação e aprofunda a investigação independentemente do meu consentimento. Em segundo lugar, ele não trabalha mediante denúncia, ele trabalha como um órgão de inteligência. Essa quadrilha foi apanhada pelo cruzamento de banco de dados. A declaração de renda deles para a Receita Federal não combinava com o registro dos cartórios, dos imóveis que eles tinham registrado em seu nome. A partir daí, se criou um diagnóstico de que havia uma sintonia entre eles e um esquema de corrupção, levou-se ao Ministério Público, pedimos a quebra do sigilo no Judiciário e procedemos até aqui. Então, veja como isso é um ganho para a cidade. Sem dúvida, prefeito. Agora, veja bem, a partir do momento em que eles foram capturados, começa um jogo. E nós temos que ter cautela de apurar tudo o que eles disserem. Mas aquela pergunta que eu fiz e o senhor não respondeu, eu vou responder. Se o senhor acredita na inocência do seu ex-secretário Antônio Donato, que é um petista histórico, que é uma pessoa que tem história política e sempre foi uma pessoa respeitável nesse universo político. Mais do que uma opinião... Mas, de repente, surpreendeu a todos com essas denúncias de envolvimento, inclusive com a proximidade dessas pessoas no gabinete dele, com ele, desde os tempos lá da vereança, na época da CPI do IPTU. Duas coisas. Primeiro, essas pessoas foram da equipe do Mauro Ricardo durante muitos anos. O Mauro Ricardo não é uma pessoa qualquer, é um secretário com larga experiência no setor público. Mauro Ricardo foi... Você está falando de gestão Kassab e Serra. E Serra. Mauro Ricardo foi braço direito do Serra no Ministério da Saúde, braço direito do Serra na Secretaria da Fazenda do Estado,
braço direito do Sérgio do Kassab na Secretaria de Finanças. Nós não estamos falando de um secretário qualquer, estamos falando de uma pessoa com alta respeitabilidade e muitos serviços prestados. Então, a equipe dele tinha reputação técnica, é verdade isso. Não eram pessoas desprezadas na administração. Mas era um cargo de confiança? Eles estavam na cúpula da Secretaria de Finanças. E na sua gestão, alguns deles foram absorvidos, um deles em cargo de confiança também? Um deles foi. Isso não é espantoso? Assim, como é que o senhor pega um cargo de confiança de um adversário político histórico também, você tá no falando... caso Kassab? Não, mas você não pode fazer esse tipo de distinção. Não, estou indagando se... Não, você não pode perseguir uma pessoa pelo fato de ele ter servido a uma outra administração. Agora, em março, 90 dias depois da minha posse, nós descobrimos a quadrilha e passamos a seguir a orientação do controlador e do Ministério Público. Então, veja bem, você está fazendo uma indagação, nós levamos 90 dias para descobrir um escândalo de 5 anos. Eu acho que nós descobrimos rápido, né? Porque se desde 2007 eles estão desviando recursos públicos para o próprio bolso, em 90 dias com a controladoria nós conseguimos desbaratar uma das maiores quadrilhas que atuaram na cidade de São Paulo, eu acho um feito da controladoria que precisa ser celebrado. Mas isso não é questionado, é celebrado realmente. Prendemos as pessoas. Porque, sem dúvida nenhuma, agora, quem está nos assistindo agora pensa assim, eu pago meus impostos. Lógico. Como é que essa gente vem passar mal? Agora, Maria Lídia, o Donato, respondendo a tua pergunta... Isso, o senhor acredita na inocência dele? Não, mais do que uma opinião, porque eu posso dar uma opinião de amigo, de companheiro, e isso vai ser relativizado. Ah, o Fernando conhece o Donato. Eu estou falando mais do que uma opinião. A controladoria nasceu dentro da Secretaria de Governo. Antes dela ser criada por lei, o que só aconteceu em abril, ela nasceu dentro da Secretaria de Governo, que era capitaneada, chefiada por ele. Então, se alguém poderia criar problemas para essa investigação chegar até o final, era o Donato, eu e o controlador. E o sucesso da operação que prendeu os servidores me dão a segurança de que nós agimos perfeitamente na forma da lei e chegamos a um resultado extraordinário. Em pouco tempo, nós desbaratamos um grupo que estava fazendo mal à cidade. Por que o senhor falou na entrevista que o senhor deu ao comentarista de política do Jornal da Gazeta, Bob Fernandes, no Terra Magazine? Sim. Eu li aquela entrevista e o senhor faz uma referência de que o combate à corrupção no Brasil não é sincero. Exatamente no momento em que o país está assistindo, né, o resultado do julgamento do chamado mensalão, que também houve a denúncia de corrupção, né, e foram presos empresários, pessoal do mundo da finança, banqueiro, políticos de alto gabarito no país. E então não é sério o combate, não é sincero o combate à corrupção no Brasil? Você precisa pensar a pergunta para entender a resposta. Na verdade, nós estamos falando de um outro fenômeno. Nós estamos falando de alguns analistas de jornais que estavam me criticando pelo fato de que eu não estava calculando os efeitos políticos da minha ação de combater a corrupção. Estamos falando disso. Então, muitos analistas nos jornais estavam dizendo: o Haddad é ingênuo, veja que isso ataca o Kassab, isso pode comprometer a aliança com a Dilma. Mas no próprio PT teve gente que falou isso mesmo, com muita clareza. Mas, veja bem, em partidos eu até entendo. Agora, um jornalista, um analista, que tem compromisso com a verdade, que tem que ter compromisso com o combate à corrupção, que tem compromisso, que não pode ficar defendendo partido. Um analista criticar um prefeito que tem a ousadia de, no primeiro ano, criar uma controladoria e ir ao encontro do problema sem temor do que isso vai representar na esfera da política, ou seja, colocar a questão ética acima do interesse partidário, eu acho que foi uma postura que diminui o papel da própria imprensa. Aí que o senhor fez a relação com a falta de sinceridade nesse combate à corrupção. Entendi. Porque a briga entre partidos, o empurra-empurra do problema, eu acho desprezível, mas consigo até imaginar as razões que levam as pessoas a ficar empurrando o problema umas para as outras. Agora, aqueles que têm compromisso com o Brasil novo, eles não podem fazer esse jogo.
Não podem fazer esse jogo. Sobretudo, os analistas que deveriam estar celebrando, né, uma conquista para a cidade, que quer trazer 10 anos de experiência de combate à corrupção da Controladoria da União para o município de São Paulo. Prefeito, eu gostaria de ter muito mais tempo, porque a nossa entrevista iria longe. Entretanto, eu não posso encerrar sem nós falarmos de uma questão que está muito na cabeça de todo mundo, que são as faixas exclusivas de ônibus. Nós, há poucos dias, vivemos o maior congestionamento da história de São Paulo, os tais 309 quilômetros, naquele dia da véspera do feriado prolongado. E na análise daquele fenômeno, que foi um transtorno na vida da cidade, houve quem atribuísse também como uma razão causal as faixas exclusivas de ônibus que o senhor ampliou. O senhor já está chegando perto dos 300 quilômetros prometidos. Vamos chegar até o final do ano. O senhor disse que pretendia isso. Então, a minha indagação, o senhor tem segurança e certeza que está no caminho certo? Que, com a política de incentivo ao crédito fácil, com tanta gente tendo facilidade e continuando a adquirir automóveis, esse estreitamento do espaço para os carros e o privilégio ao transporte coletivo, pode resultar o que o senhor acredita e pretende? Olha, ou o senhor ficou com medo em função daquele congestionamento bárbaro? Olha, veja bem, o que me deixa... veja para um outro lado. Pense nos trabalhadores, 70% da população que pega ônibus e com esse congestionamento de véspera de feriado, levaria 3 horas para chegar em casa. Você tem que pensar nesse trabalhador que levou 30 minutos e chegou na sua casa na véspera do feriado. Então, Maria Lídia, eu penso de uma outra maneira. Eu penso assim, nós temos um espaço finito, que é a largura das ruas, 70% das pessoas utilizam o transporte público e eu estou segregando uma de 3 faixas para os 70% da população. É uma tendência mundial, qualquer cidade desenvolvida... E com investimento paralelo na qualificação desse transporte coletivo, não, que ainda é bem ruim. A presidenta Dilma, ela anunciou recurso federal para o metrô, recurso federal para o monotrilho, recurso federal para as faixas exclusivas, recurso federal para os corredores de ônibus. Então, tem muito dinheiro federal para a mobilidade urbana. E agora nós vamos ter o bilhete único mensal, que é uma promessa importante, que vai permitir as pessoas se deslocarem para a cidade sem dispêndio adicional. Bom, e agora eu não posso deixar de falar que o senhor foi tão criticado na campanha pelo próprio candidato Serra do PSDB e agora a Alckmin adere ao bilhete mensal também para o metrô. O senhor se sentiu feliz com isso? Eu me senti pela cidade, porque você colocar o interesse da cidade acima de interesse partidário é bom para a cidade. Quer dizer, o governador colocou uma equipe de trabalho, de técnicos à disposição da prefeitura. Os técnicos concluíram que vai fazer bem para o cidadão e resolveram lançar juntos essa iniciativa que vai atualizar São Paulo. São Paulo vai ser a primeira cidade do país a ter o bilhete único mensal. Vamos largar na frente. Mas nós estamos atrasados em relação a Nova York, Paris e Londres. Então, nós estamos atualizando a agenda política da cidade e liderando o Brasil com uma iniciativa que, pode anotar, vai ser copiada por todas as capitais. Tomara. Muito obrigada, prefeito. Obrigado a você. Muito boa sorte. Muito obrigado. Boa noite. Estela. Nas Filipinas, continua o trabalho de busca dos corpos de vítimas do tufão Haiyan. O último balanço da ONU indica que mais de 4.000 pessoas morreram por causa do fenômeno. Os corpos, muitos em estado avançado de decomposição, estão sendo enterrados em valas coletivas, numa tentativa de evitar mais problemas de saúde pública. Segundo a ONU, o número de vítimas fatais pode aumentar devido ao grande número de desaparecidos. Enquanto isso, milhares de sobreviventes tentam se recuperar da tragédia. Hoje, alguns caixas eletrônicos voltaram a funcionar e parte do comércio abriu as portas. O país estima que precisará de quase 6 bilhões de dólares para reconstruir casas, escolas, estradas e pontes destruídas pelo tufão. O Brasil tem quase 700 cidades com alto risco ou estado de alerta para dengue.
O número faz parte de um levantamento do governo federal. Só neste ano o país teve mais de 1.400.000 casos suspeitos de dengue. O Sudeste foi a região com o maior número de notificações da doença em 2013, responsável por 63,4% do total. Aqui na região, segundo o Ministério, os depósitos de água parada e o lixo são os principais responsáveis pela proliferação do Aedes aegypti. Os criadouros foram encontrados principalmente em casas, em pratos de plantas, caixas d'água e outros locais. Ainda segundo o Ministério, a capital paulista não se enquadra em uma situação de risco. Ativista brasileira do Greenpeace, Ana Paula Maciel, receberá liberdade provisória. De acordo com Greenpeace, Ana Paula deve deixar a prisão ainda nesta semana. Ela foi a primeira estrangeira do grupo a receber a liberdade provisória sob fiança. A justiça russa ainda não divulgou quais serão as restrições para os ativistas libertados. Os detalhes devem ser divulgados nos próximos dias. Em seu Twitter, a presidente Dilma Rousseff afirmou estar feliz com a notícia. A fiança de Ana Paula Maciel, no valor de 45 mil euros, será paga pelo Greenpeace. Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, volta ao trabalho após 6 semanas afastada do cargo. Ela passou por uma cirurgia no cérebro. A presidente apareceu em um vídeo gravado por sua filha. Nas imagens, Cristina Kirchner agradeceu o apoio de seus partidários durante seu período de recuperação. A presidente também apresentou seu novo mascote, um cachorro chamado Simon. O filhote foi um presente do irmão do falecido presidente da Venezuela, Hugo Chávez. De volta ao trabalho, a presidente substituiu vários membros de seu gabinete ministerial, entre eles o ministro da Economia. Axel Kicillof ficará no lugar de Hernan Lorenzino, que agora será responsável exclusivamente por assuntos ligados à dívida externa argentina. Em outubro, Cristina Kirchner passou por uma cirurgia para tratar um hematoma no crânio. A seguir, a seleção brasileira faz hoje contra o Chile o último amistoso do ano. Enchentes na Itália provocam destruição e mortes. 4 brasileiros morreram na ilha de Sardenha, vítimas das inundações no país. Ar puro, natureza, qualidade de vida. Morar na praia da Enseada, no Guarujá. Conheça os edifícios Golden, um paraíso bem perto de você e de sua família. Tudo financiado pela Caixa Econômica Federal, com um dos menores juros do mercado. Ligue para marcar uma visita. 13 3395 9519. R$200 mais R$300. Não fecha. Vai que você não tem uma equipe assim no futuro para fazer você voltar no tempo. Aí é melhor fazer uma previdência privada da Bradesco Seguros e garantir uma renda mensal na sua aposentadoria. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Proteja suas roupas das manchas com o antitranspirante Dove Men Care Invisible Dry. É invisível em 100 cores. Agora você pode usar qualquer cor, em qualquer momento. Bom, nem sempre. Dove Men Care Invisible Dry. Muitos foram escolhidos. E o vencedor é... Fred! Muricy Ramalho! Rogério Ceni! Vem pra cá, Neymar! Valdívia! Muitos foram aclamados. Muitos entraram para a história do futebol brasileiro. E neste ano, quem leva o troféu? 10º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Fotos dos protestos que tomaram conta das ruas de São Paulo desde junho são alvo de vandalismo por grupos contrários às manifestações. As fotografias de um movimento fundado por 26 fotojornalistas brasileiros independentes estão expostas desde ontem nos muros do cemitério do Araçá, na região central da cidade.
Algumas foram completamente arrancadas, outras ficaram despedaçadas. Com as pichações, os manifestantes foram apagados das imagens. Foram chamados de comunas. A polícia militar exaltada. A exposição de 26 fotografias foi organizada por um grupo que surgiu a partir dos movimentos de junho. São fotógrafos do Fotoprotesto SP. A gente se reuniu para conversar, porque foi um momento importante para o país e a quantidade de material produzido era muito grande. E aquilo deveria ser visto pelas pessoas e não ficar nas nossas gavetas. As fotos foram coladas no muro do cemitério do Araçá, na Avenida Doutor Arnaldo, durante a madrugada. Foi a terceira ação do Fotoprotesto SP, que também já realizou colagens na Estação da Luz. O fotoprotesto não tem autorização da Prefeitura para expor nos muros. As imagens impressas em cartazes, em alta resolução, registram principalmente os personagens marcantes nas manifestações e os conflitos nas ruas, entre manifestantes e a polícia. O fotógrafo Guy von Schmidt fotografou a manifestação que acabou com um confronto entre Black Blocs e a Polícia Militar no dia 7 de setembro. A gente quer manter a sociedade informada do que aconteceu nas manifestações de junho para cá, manter as pessoas cientes que o processo não acabou, que a gente deve continuar se manifestando e buscando uma solução para esse país, fazer com que as pessoas percebam o que está acontecendo em relação a manifestações dos manifestantes e também pelo lado da polícia e mostrar qual é o cenário que a gente está vivendo nesse momento. A exposição durou pouco, apenas 24 horas da colagem das fotos aqui no muro do cemitério e elas já foram vandalizadas. Os fotógrafos ainda estão discutindo quais serão os próximos passos do coletivo, o que vão fazer com as imagens que foram estragadas. A gente não vai se deixar intimidar pelo que aconteceu. A gente vai continuar os nossos atos e, de acordo com as manifestações, a gente simplesmente vai seguir o que a rua diz. Mesmo vandalizadas, as imagens ainda chamam a atenção de quem passa. Movimentos contra, a favor, vai ter diversos, né? White, black, isso aí, no meu ponto de vista, não importa. Só de ter feito a iniciativa, para mim, já é o suficiente. Até eles arrancarem isso daí, milhões de pessoas já viram. Então, eles mudando, rasgando, não tem importância. Eu acho que o importante é ter alguma coisa para simbolizar e assinar que a gente fez alguma coisa, que os jovens estão mudando alguma coisa. Não só os jovens, todo mundo. Porque isso aqui é o povo, né? Colocando para fora o que sente, tudo. Mas do jeito que está hoje, está horrível. Ontem estava bonito. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Seleção brasileira realiza hoje o último amistoso do ano em Toronto, no Canadá. E hoje o teste é contra os chilenos, né, Celso? Verdade, Gabriel. 23 horas, horário de Brasília. E vai ter pela frente uma seleção mais forte que Honduras, adversário do último sábado. Nova oportunidade para aqueles que ainda buscam um lugar no grupo que irá participar da Copa do Mundo. No último treinamento da seleção, ainda em Miami, o técnico Luiz Felipe Scolari fez os últimos ajustes para o jogo de hoje à noite contra a seleção do Chile, em Toronto, no Canadá. Júlio César e Thiago Silva retornam ao time titular, enquanto que Daniel Alves, mesmo participando da atividade de ontem, deve ficar de fora por sentir um incômodo na panturrilha direita, mesma lesão que o tirou do jogo contra Honduras. Vai ser um jogo muito complicado, porque eu acho que essa geração do Chile é uma das melhores da geração deles, né? Então, eles vêm agora de uma vitória importante em Wembley contra a Inglaterra, que nós sabemos que também não é uma seleção fácil de se enfrentar. A principal preocupação da equipe brasileira parece ser Alexis Sanches. Porque é um jogador muito rápido, habilidoso. A gente está tomando cuidado aí, conversando com o Neymar e com o Dani para ver as principais características. O duelo de logo mais também marca o último jogo da temporada da seleção brasileira. Oportunidade para Felipão fazer um balanço do ano. Os jogadores têm aí uma avaliação muito boa nesse ano de 2013. Mas para ficar muito boa mesmo, tem que jogar muito bem com o Chile e ganhar do Chile, porque o Chile é o adversário que nós estamos vendo hoje como um dos melhores adversários do ano para jogar contra. E é um final de temporada. Quando é um final de temporada, sempre depois vamos jogar em março. Então, se encerrarmos com uma atuação boa, com vitória, nós temos um pouco mais de
de tranquilidade para pensar nesses outros 3 meses que nos faltam. Ô Celso, é difícil bem mais importante o adversário Chile do que Honduras, né? Vai mostrar mesmo como é que o Brasil tá, né? Sim, sem dúvida. E o Filipão também vai poder avaliar melhor os jogadores. Se ele tem 2, 3 dúvidas, ele vai começar a definir o grupo a partir desse jogo com o Chile. Mais uma chance deve ter o William no decorrer da partida, o próprio Robinho, o Marquinhos também pode acontecer. E no gol também existe, né? Existe ainda uma pendência. Diego Cavalieri ou Vitor, se bem que é o Júlio César que vai jogar hoje. Mas é um bom teste para a seleção brasileira. Tem bons jogadores do Chile, começando com o Sanches e também o Valdívia. Ô Celso, falando na Copa do Mundo do ano que vem, as últias vagas estão sendo definidas hoje e amanhã. Sim, jogos acontecendo agora, já né? Já temos mais 6 seleções classificadas. A Argélia, que derrotou o Burkina Faso por 1-0, o primeiro jogo perdeu por 3-2, mas se classificou. Gana, que perdeu do Egito, mas também está classificado, porque venceu o primeiro jogo por 6-1. A França está vencendo a Ucrânia neste momento por 3-0. Com este resultado, a França se classifica. A Suécia perdeu de Portugal em casa por 3-2 num jogaço, um belo duelo entre Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Eles marcaram os gols da partida e Portugal vem à Copa. Croácia 2, Islândia 0, Croácia garantida. Romênia 1, Grécia 1, Grécia também garantida. Então só faltando França ou Ucrânia para finalizar, chegando 5 minutos de jogo ainda. Exatamente. Celso, e amanhã, Uruguai? Sim, temos as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Uruguai deve oficializar amanhã a participação no Mundial do Brasil. Os uruguaios só ficarão de fora se perderem por 6 gols de diferença em Montevidéu, que convenhamos. Mesmo assim, o treinador da seleção do Uruguai só quer saber de festa depois de confirmada a classificação. A seleção do Uruguai começou a semana com treinos leves visando a partida da próxima quarta-feira contra a Jordânia pela repescagem mundial para a Copa do Mundo. E o clima uruguaio não poderia ser melhor, já que a vitória por 5-0 no jogo de ida praticamente assegurou a classificação. Cabe então ao treinador da Celeste Olímpica segurar a euforia dos atletas e da torcida. Esse é um jogo sério. Não vamos fazer um jogo treino. Como sempre fazemos, a equipe que vai a campo é determinada, em função do rival e das circunstâncias. A alegria dos uruguaios contrasta com a preocupação dos adversários. O trauma com o maracanaço de 50 fez com que muitos brasileiros ficassem receosos com a possível classificação do Uruguai para o Mundial do próximo ano. Acho que o que aconteceu naquela Copa do Mundo deixou uma marca muito grande no povo brasileiro. Por isso, alguns torcem contra o Uruguai. Acho que não só para o Brasil, como também para qualquer outro time do mundo, é uma tarefa muito dura enfrentar o Uruguai. Ouvi que outras seleções também não estão satisfeitas com a classificação ou possível classificação do Uruguai. Acho que isso se deve ao respeito que nossa seleção adquiriu com o amadurecimento dos nossos jogadores, concluiu o atacante Edinson Cavani. Lembrando que o México também joga com Nova Zelândia, praticamente garantido. Para finalizar as últimas 2 vagas. Claro. Valeu, Celso. Boa noite, até amanhã. Obrigado, Gabriel. Estela, com você? Na Itália, enchentes matam 4 brasileiros na ilha da Sardenha. 16 pessoas morreram vítimas das inundações no país. Os 4 brasileiros eram membros da mesma família e morreram afogados após o apartamento em que estavam ser inundado. O local ficava no subsolo. As enchentes foram causadas pela passagem da tempestade Cleópatra. 2.700 pessoas estão desabrigadas. Pelo menos 23 pessoas morreram em explosões próximas à embaixada do Irã no Líbano. A primeira explosão foi de homem-bomba, a segunda de um carro-bomba. A embaixada ficava em um reduto xiita de Beirute. A brigada terrorista sunita Abdullah Azam, ligada à Al-Qaeda, assumiu a autoria do ataque. Continuam as investigações sobre o acidente com o avião que matou 50 pessoas na Rússia. Segundo autoridades, a aeronave estava dentro das normas de segurança. O avião, que estava ativo havia 23 anos, já pertenceu à Companhia Aérea Brasileira Rio Sul e chegou a sofrer um grave acidente no país em 2001. Usina de Fukushima libera imagens que mostram retirada de combustível radioativo da piscina do reator 4. Esta é a primeira fase da operação que prevê a desativação completa da usina. O material radioativo é manipulado por um guindaste embaixo d'água numa tentativa de evitar vazamentos de urânio no ambiente. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali.
Vamos falar dos Estados Unidos e da América Latina. O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou ontem que os tempos da doutrina Monroe acabaram. Por essa doutrina, elaborada pelo presidente James Monroe no comecinho do século XIX, os Estados Unidos se autoproclamavam defensores dos países do continente. Mas, na prática, era uma forma de não reconhecer a verdadeira soberania desse monte de estados que começa lá no México e acaba na Patagônia. Alguns exemplos. Foi para libertar Cuba do colonialismo espanhol que os americanos entraram em guerra contra a Espanha. Ganharam o controle de Cuba, de Porto Rico e, de sobremesa, ainda ficaram com as Filipinas. Patrocinaram o separatismo de uma região da Colômbia para criar artificialmente o Panamá e, nele, abrir o canal de ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Já com a Guerra Fria, a CIA comandou a queda de Jacobo Arbenz, presidente de esquerda e democraticamente eleito na Guatemala. Arbenz expropriou as terras de uma empresa americana que exportava bananas. Os americanos patrocinaram golpes de Estado e implantaram ditaduras numa dezena de outros países latino-americanos. Um presidente mexicano, Porfirio Díaz, passou para a história ao ter afirmado: pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Vocês podem argumentar que essa forma brutal de intervencionismo é coisa do passado. Foi o que John Kerry tentou dizer ontem em Washington. Ele também sabe, por exemplo, que alguns governos da América Latina sacodem o espantalho do imperialismo para justificar seus fracassos internos. Acontece quase todas as semanas na Venezuela e na Bolívia, dois países que recentemente expulsaram diplomatas americanos. Mas no mundo diplomático não existe igualdade, não existe simetria. Os mais fortes fazem de tudo para se impor e nem sempre conseguem. Os americanos não conseguiram levar toda a América Latina a uma zona de livre comércio que eles, os americanos, iriam comandar. John Kerry talvez até tenha razão e acredite naquilo que diz, mas a história tem desmentido essas boas intenções. É assim que o mundo gira. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Confira o som do lendário cantor americano Wallace Coleman no Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite.